Meus irmãos, no dia 31 de maio de 2009, um voo da Air France, que ia do Rio de Janeiro para Paris, caiu nas águas do Atlântico. E eu fico imaginando como deve ter sido o dia daqueles passageiros. Todos no avião, a viagem até então parecia bem tranquila, e em poucas horas eles desembarcariam na cidade chamada Cidade Luz, Paris. Alguns para férias, outros estavam em lua de mel. Havia famílias que iriam se reencontrar, de pessoas que habitavam os lados opostos do Atlântico. Mas até hoje não se sabe como o voo não chegou em Paris. Um avião muito moderno despencou de 11 quilômetros de altitude e ninguém sobreviveu. Foram 228 vidas e, na sequência, várias pessoas sofreram e se angustiaram dos dois lados do oceano. E aí, a partir de então, a mídia começa a fazer uma série de recriminações, questionamentos, e começa a mostrar a dor profunda daquelas famílias envolvidas naquele acidente. E começaram as especulações: falha humana, falha nos equipamentos, negligência, acaso cego. Tudo foi colocado como sendo uma possível explicação. Talvez nós jamais saibamos o que de fato aconteceu. O que ficou para nós? As cenas de partes do avião sendo recuperado. A cena de o sofrimento dos familiares, às vezes o sofrimento calado, doído, às vezes o sofrimento explosivo, bem expressado através do choro. A cena de amigos que choraram a morte tão brutal e tão inexplicável de pessoas que eles amavam tanto. Exatamente isso que o livro inteiro de Abacuque vai nos mostrar. Um sofrimento inexplicável. Um sofrimento que nem sempre resulta de escolhas erradas que nós fazemos. Sim, há muito sofrimento, Abacuque também fala disso, resultante de escolhas erradas que nós fizemos. Mas nem sempre. Uma nação inteira estava sofrendo por causa do pecado de uma parte da nação, mas não o pecado de todos. No entanto, todos estavam sofrendo como consequência do pecado de parte dessa nação. Para esses que sofriam sem uma relação direta com aquilo que estava acontecendo, eles não conseguiam entender como o próprio Abacuque. E muitas vezes acontece o mesmo conosco. Aconteceu com aquelas famílias de pessoas que estavam naquele avião. Um sofrimento sem explicação. Por quê? Por que essas pessoas estavam sofrendo? Porque um avião tão moderno, um avião com tanta tecnologia, que podia passar por tantas dificuldades, não conseguiu chegar no seu destino. Nem sempre vamos ter uma explicação para o sofrimento. E muitas vezes o sofrimento explicado ou inexplicado resulta em amargura, resulta em rebeldia contra Deus. Alguns usam o sofrimento para ignorar o próprio Deus. Pecados e injustiças são cometidas com base em sofrimento do passado. As mais bizarras formas de comportamento hoje são justificadas devido a traumas do passado. Pessoas justificam as mazelas que fazem, o mal que cometem, com base em sofrimentos, muitas vezes mais imaginados do que real. Muitas vezes fruto da interpretação que elas têm do passado e não necessariamente do que aconteceu no passado. A nossa sociedade especializou-se em vitimizar-se e paga grandes quantias em profissionais que tratam pessoas que dizem que fazem o que fazem por causa do seu passado, por causa do sofrimento. O que as Escrituras vão nos mostrar de capa a capa o tempo todo é que Deus não é insensível nem estranho ao sofrimento. Sabe por que Ele não é insensível nem estranho? Porque Ele experimentou o sofrimento de primeira mão, em cores, ao vivo, na pessoa de Jesus Cristo. Rejeição foi experimentada por Cristo, violência foi experimentada por Cristo, preconceito foi experimentado por Cristo, difamação foi experimentado por Cristo, a morte e tudo mais faz parte desse repertório experimentado por Cristo. Por isso, Deus sabe o que nós passamos quando sofremos.
Deus sabe o que nós passamos quando sofremos de forma inexplicada e de forma explicada. Deus sabe o que é sofrer, porque Ele viveu isso em sua própria pele. Tem um livro chamado A Cabana, que é uma tentativa de explicar a solidariedade de Deus para com o sofrimento. O autor, ele transforma o esforço de Deus em curar o sofrimento na parte central do movimento de Deus, da ação de Deus na vida do homem. Sim, o lado bom do livro é que ele mostra que Deus é sensível ao sofrimento. O lado ruim é que ele mostra que o maior problema da humanidade é o sofrimento. Não é. O maior problema da humanidade é o pecado. Sim, sofremos como consequência do pecado. Mas Cristo morreu na cruz para nos libertar dos nossos pecados, a despeito do nosso sofrimento. O nosso maior problema são os nossos pecados. O nosso maior problema é o pecado do próximo contra nós. Esse é o grande problema da humanidade. O sofrimento é uma consequência desse grande problema. Mas muitas vezes nós transformamos Deus apenas em um Deus que tem o grande propósito de nos fazer parar de sofrer. E Ele nos apresenta o Seu Filho, Ele nos apresenta a redenção, Ele nos apresenta o perdão do pecado, e nós rejeitamos tudo isso porque ainda sofremos. Nos versículos anteriores do livro de Abacuque, capítulo 2, até o versículo 5, nós vemos aqui que Deus desvenda a essência do que está acontecendo. Deus fala, é juízo sobre a nação. A Judá está sendo julgada por mim, e por isso eu envio a Babilônia como um martelo, como um julgador do que Judá fez e continua fazendo. Deus então explica isso a Abacuque, e ele passa a mostrar, a partir de então, aqui do versículo 6 em diante, qual será o destino dos arrogantes. Porque o que Deus quer dizer é o seguinte: apesar da Babilônia ser um martelo em minhas mãos, apesar da Babilônia ser um instrumento que eu estou usando para julgar Judá, eles vão pagar pelo pecado deles. Eles vão pagar pela arrogância deles. E não só eles, vocês também. Vocês vão pagar pela arrogância e pelo pecado de vocês. E a grande questão que é tratada no livro de Abacuque, em vários momentos, é a soberba, é o orgulho, é a arrogância, é a altivez. E sempre, quando Deus vai falando disso, no livro de Abacuque, Ele vai vinculando essa atitude ao ímpio, ao que não tem Cristo, ao que não ama ao Deus verdadeiro, ao que não se submete ao Deus verdadeiro. Consequentemente, nós, que somos chamados para fazer parte do povo de Deus, deveríamos ter nojo da arrogância. Deveríamos ter pavor da soberba. Deveríamos fugir desse tipo de atitude da altivez. Não combina com os filhos de Deus arrogância, orgulho e altivez. Abacuque deixa isso claro. E aqui Deus fala, então, qual será o juízo dele sobre os arrogantes, sobre os soberbos, os altivos. É claro que, contextualizando o que está sendo dito, ele está falando primariamente à Babilônia. Está falando também aos que fazem parte de Judá e que são arrogantes. Mas, de um sentido mais amplo, ele fala a todos nós. A todos nós que somos arrogantes e a todos aqueles que vivem neste mundo que são arrogantes. Deus está falando que o juízo dele cairá sobre esses. E essa sessão, então, vai conter 5 ais. O que são os ais? Os ais são palavras condenatórias, são maldições. Os babilônios são o alvo primário desse juízo aqui de Deus. Então, resumindo, a Babilônia será zombada, a Babilônia será desprezada, a Babilônia será desprezada e zombada pelas próprias nações que ela conquistou. A ideia é que essas nações vão proferir os ais contra a Babilônia. Eles irão colher o que semearam. Então, quando Deus decreta o juízo sobre a Babilônia, Ele está encorajando o seu povo a confiar nele. Ele está dizendo, confie em mim, eu cuidarei de vocês, eu vingarei o mal, eu sou o juiz de todo o mal, confie em mim. Então, ao mesmo tempo que é uma proposta de juízo, é uma proposta de esperança. Juízo para os arrogantes, juízo para os altivos, juízo para os orgulhosos, mas esperança para os piedosos.
esperança para os santos, esperança para os humildes. Deus fala, a soberba será julgada, o orgulho será julgado, a maldade será julgada. E sabe uma coisa que fere profundamente o soberbo? A humilhação. A humilhação é algo que fere profundamente o soberbo. Nada mais o fere do que ser algo de chacotas, de zombaria. Então é o que Deus está falando. Ele fala, eu vou envergonhar os soberbos, eu vou envergonhar os arrogantes, eu vou envergonhar os orgulhosos. Quanto mais alto é o lugar dos orgulhosos, maior será a sua queda. E foi exatamente o que aconteceu com a Babilônia, e é o que vai acontecer com os arrogantes. Vamos então olhar para esses 5 ais e ver que Deus, aqui através de Abacuque, os agrupa em 5 grandes grupos. Vamos olhar para cada um deles e ver o que Deus tem a dizer a nós e a todos aqueles que ouvirem a sua palavra. O primeiro grupo de ais, a primeira parte, o primeiro bloco, vai falar da corrupção do poder econômico ou avareza. Versículo 2, aliás, versículo 6, parte B, até o versículo 8. Dirão, ai daquele que acumula que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores? Não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Visto como despojagens a muitas nações, todos os mais povos despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Algo muito característico de soberbos é a avareza. É o apego ao dinheiro. É a corrupção do poder econômico, que consiste na quebra do 8º mandamento que fala, não furtarás. A Babilônia roubava, extorquia outras nações, retirava de maneira cruel, de maneira injusta, o que as outras nações estavam acumulando através do seu trabalho. Ela se elogiava por ter riquezas que não eram suas. Jeremias 52 nos mostra um retrato pavoroso e terrível do que a Babilônia fez. Nos mostra os objetos valiosos do templo sendo roubados pelos babilônios. Eles promoviam impostos pesadíssimos sobre os povos conquistados. E como consequência, o que Deus está falando é, vocês vão se tornar presas dos seus próprios credores. Aqueles que devem a vocês hoje, um dia serão aqueles que para quem vocês irão dever. Vocês irão pagar aos credores que hoje pagam a vocês. Uma maneira, meus irmãos, que nós temos de saber quais são os nossos tesouros é fazer uma planilha financeira. A planilha financeira te dá um raio-x de onde está o seu coração e quais são os teus tesouros. Onde você está gastando? No que você está gastando? Como está sendo utilizado o seu dinheiro? Uma planilha financeira vai mostrar claramente isso para a gente. Ou um saldo bancário para aqueles que não fazem planilha de gastos. Para onde está saindo o meu dinheiro? Ali é um caminho que mostra a idolatria do seu próprio coração. Porque o apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro, mostra aonde está o nosso coração. No que estamos gastando? Como estamos utilizando o nosso dinheiro? O uso que fazemos do nosso dinheiro vai revelar o nosso relacionamento com Deus. E diz também muito sobre como nós vemos as outras pessoas. Deus está condenando aqui a Babilônia pela avareza, pelo apego ao dinheiro, pela exploração do próximo. Mas Deus também fala a nós, quando nós utilizamos indevidamente o nosso dinheiro, os recursos que Ele dá para que sejam usados para a glória dEle. A glória é a coisa mais importante para Deus. Deus zela da sua reputação, da sua glória, de uma forma correta e exclusiva a Ele. E Ele quer que nós também revelemos essa glória dEle aos outros. Ele quer que sua fama se espalhe por todo o universo. Ele pretende estabelecer o seu reino perfeito e glorioso em toda a sua criação. E para isso Ele enviou o seu Filho, para que trouxesse o seu reino à terra. Deus tirou do céu, então, o seu maior tesouro para nos redimir. Deus abriu mão do seu maior tesouro para nos redimir. Deus abriu mão da sua maior riqueza para nos redimir.
Qual é a maior riqueza de Deus? Seu Filho Jesus Cristo. E ao fazer isso, Ele nos mostra que nós também deveríamos abrir mão dos nossos tesouros pela glória dEle. O Deus triunfo generosamente nos inclui em seu reino, enfrentando o pecado que nos separava dEle, investindo o tesouro mais precioso, o seu único Filho Jesus Cristo, para nos redimir de nós mesmos e da tirania do nosso próprio pecado. Então isso demonstra o compromisso que Deus tem com sua própria glória. Qual a importância da glória de Deus para você? Se o próprio Deus se importa tanto com a sua própria glória, qual a importância da glória de Deus para você? E a resposta a essa pergunta vai ser encontrada em parte na maneira como você usa o seu dinheiro. A maneira como você tem usado o seu dinheiro glorifica a Deus, revela o caráter de Deus, mostra para o mundo quem Deus é, mostra para o mundo quem você é em Deus, mostra para o mundo a sua identidade intimamente ligada com Cristo. A maneira como você usa, aplica o seu dinheiro tem mostrado isso. A maneira como os babilônios usavam suas riquezas mostrava que eles eram ímpios. A maneira como os babilônios se alvoroçavam na riqueza dos outros mostrava impiedade no seu coração. A maneira como você tem usado o seu dinheiro, ou até mesmo como você tem cobiçado o dinheiro do próximo, mostra o que está no seu coração. Mostra como você se relaciona com Deus. E as crianças? E as crianças que têm juntado dinheiro em seus cofrinhos? Ultimamente lá no Mackenzie, eles fizeram uma campanha de poupança financeira em que cada criança ganhou um cofrinho e tinha que juntar dinheiro. O que vocês, crianças, têm feito com o dinheiro que vocês têm juntado nos cofrinhos? Gastam tudo em brinquedos? Ou usam parte disso para a igreja de Deus? Ou usam parte disso para ajudar pessoas que precisam? Estamos agora num momento em que o frio está começando. E muitas crianças não têm cobertores, não têm casacos, não têm roupas que as aquecem. Você tem pensado nelas, meninos e meninas? Você tem pensado em crianças que não têm o que vocês têm? Vocês têm usado o dinheiro do cofrinho de vocês para ajudar essas crianças? Ou até mesmo as roupas que vocês têm para ajudar essas crianças? Ou vocês só dão os brinquedos quebrados? Ou vocês só dão as roupas furadas? O que vocês têm feito com aquilo que Deus tem dado para vocês? Vocês têm presenteado outras pessoas, demonstrando carinho e amor por elas? Não combina com um servo do Senhor ser apegado ao dinheiro. Não combina com crianças de Deus serem apegadas ao dinheiro e a coisas materiais, roupas, brinquedos ou coisas desse gênero. Não combina. Deus está falando assim aqui de um dos povos mais terríveis da terra, que eles eram assim, apegados ao dinheiro, não só seu, como ao do outro também. O segundo ai vai falar da injustiça ou da corrupção do poder social. Versículo 9, vamos ler, 9 a 11. Ai daquele que ajuda em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinastes para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecastes contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Aqui nós vemos a quebra do 10º mandamento, ou seja, não cobiçarás. Qual que ele está falando? Que ajuda em sua casa bens mal adquiridos, ou seja, recursos mal adquiridos, recursos que são provenientes de desonestidade, de exploração do outro, recursos que são adquiridos da avareza, do cobiçar o que o outro tem, do engano. Aqui vemos que os babilônios ganhavam bens injustamente, oprimindo os mais fracos, roubando o que eles tinham, retirando de famílias pobres para se engrandecerem e enriquecerem. Aqui vemos um ato de desonestidade. E o desonesto peca diretamente contra Deus, porque viola a sua lei. O desonesto cobiça o que não é seu, pecando contra o próximo, violando os direitos do próximo, contra a própria alma, deixando-se corromper pela ganância. Deus não deixará impune os desonestos.
A casa construída com riqueza alheia clamará clamará a Deus contra o próprio desonesto. É o que ele fala aqui. A pedra da sua casa, construída de forma desonesta, clama contra você, clama a Deus e pede juízo a você. A madeira da sua casa, construída de forma honesta, clama a Deus e clama contra você, porque foi construída de maneira desonesta, e o império do que faz isso vai ruir. Nós vivemos um momento desse em nossa nação. Ratos estão corroendo a nossa república. Ratos estão ruindo o nosso país, dilapidando o patrimônio público, dilapidando aquilo que foi conquistado através do pagamento dos nossos impostos. Nós vemos isso no nível nacional, dilapidando o patrimônio da própria nação. Mas às vezes a gente gosta de colocar no Facebook palavras contra isso. Às vezes a gente gosta de ir nos debates com os amigos, ficar falando mal do governo. E nós? E nós? Será que o que está acontecendo a nível nacional não é fruto do que acontece a nível de coração? Não é fruto da nossa própria desonestidade, quando nós fazemos o mesmo roubando o sinal de TV a cabo? Isso não é desonestidade também? Isso também não é corrupção? Isso não é ganhar dinheiro à custa do outro? Alguém está perdendo. Quando pedimos para um agente de trânsito tirar nossa multa, diante de um ato errado que nós fizemos, e diante de termos violado a lei, quando sabemos que estamos errados e compramos e adquirimos DVD pirata, estamos sendo corruptos também. Quando jogamos lixo na rua, contribuindo para a poluição das nossas fontes de água, contribuindo para a poluição da nossa cidade. Será que nós também não estamos sendo corruptos? E às vezes a gente costuma fazer uma divisão, né? Grande corrupção e pequena corrupção. Sim, a consequência é diferente, eu sei disso. Mas é corrupção do mesmo jeito, é maldade do mesmo jeito. É construir meu patrimônio à custa de outros do mesmo jeito. E vocês, crianças? Têm respeitado as regras? Têm respeitado as regras da própria casa? Do seu próprio lar, dos seus pais? Vocês têm respeitado os seus pais, arrumando a bagunça que vocês fazem às vezes no quarto de vocês? Guardado os seus brinquedos? Vocês têm respeitado as regras da escola? Respeitado a professora, os amiguinhos? Têm respeitado as professoras da escola dominical? Os pastores, os presbíteros e diáconos da igreja? Têm respeitado os adultos, os idosos? Porque é no desrespeito que começa a corrupção. É na insubmissão, na rebeldia que começa a corrupção. Crianças que não aprendem a respeitar regras em casa não vão aprender a respeitar regras da nação. Serão corruptos e corruptores. E começa agora. O terceiro ai que ele vai falar a nós é o ai da violência. Versículo 12 a 14. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aqui nós vemos a quebra do sexto mandamento: não matarás. Edificação de império resultante do derramamento de sangue. A Babilônia se tornou um dos exércitos mais cruéis da época, que construiu o império derramando sangue, matando pessoas cruelmente, barbaramente. A história nos mostra isso. E a história nos mostra também que por causa disso a Babilônia ruiu. Sabe como é que você fica sabendo do império da Babilônia hoje? No museu. Não há mais sombra do grandioso império da Babilônia. Ruiu. E um dos motivos foi a maldade, a violência com a qual eles conquistavam outros povos. Mas será que nós também não somos tão violentos quanto? Será que nós também não quebramos constantemente o sexto mandamento? Você lembra o que Jesus faz? Quando ele vai falar do sexto mandamento, ele equipara o sexto mandamento ao quê? A ira no coração. Ele fala que você quebra o sexto mandamento, você mata alguém quando você ira-se com essa pessoa no seu coração.
quando você mata no seu coração essa pessoa. Aqueles que fazem isso são tão violentos, macabros, maus quanto os babilônios, porque também estão quebrando o sexto mandamento. Tiago capítulo 4, versículo 1 vai nos dizer a causa dos nossos conflitos. Ele vai dizer, a causa dos nossos conflitos são desejos descontrolados do nosso coração. Quais desejos fazem a gente ter conflito com o outro? Quais desejos fazem a gente quebrar o sexto mandamento? Quais desejos fazem a gente se irar com o nosso próximo, e geralmente o próximo mais próximo? Primeiro, o desejo por conforto. Muitas pessoas pensam assim, eu quero, eu preciso, eu mereço conforto. E é melhor que ninguém fique no meu caminho quando eu desejo isso. Pessoas assim têm medo de trabalho duro. O que mais faz a gente matar o nosso próximo? O desejo por prazer. Olhamos para as pessoas como oferecedoras de prazer. A gente olha para a pessoa e tem a seguinte perguntinha na nossa cabeça: ele vai me oferecer prazer? Ela vai me oferecer prazer? Vai ter algum tipo de prazer que essa pessoa vai me oferecer? Porque se não for, eu não a quero, eu a mato no meu coração. Pessoas assim têm medo da dor, têm medo do sofrimento. Um outro desejo que faz a gente matar as pessoas no coração é o desejo por reconhecimento. Pessoas assim, se não receberem reconhecimento, aplauso, elogio, incentivo, elas ficam abaladas. Qual é o grande medo de pessoas assim? Serem ignoradas. Elas fazem tudo o que for necessário para não serem ignoradas. O outro desejo que nos faz matar o nosso próximo é o desejo por poder. Pessoas que desejam poder olham para o outro e veem assim: me dê o que eu quero, me dê o que eu preciso, o que eu desejo, o que vai me fazer ser alguém maior, mais forte, mais poderoso. Pessoas que desejam o poder têm medo de receber ordens, detestam isso, não gostam de ser submissas, odeiam a submissão, odeiam alguém que diz a elas o que devem fazer, porque é o contrário de ter poder. Quando eu sou submisso, eu estou dizendo que eu não tenho poder. Outro desejo que faz matarmos pessoas em nosso coração é o desejo por controle. Pessoas que desejam controle dizem o seguinte: não crie um caos no meu pequeno mundo, não desarrume o meu mundo, não faça o meu mundo ficar perturbado, tumultuado, deixe o meu mundo girar do jeito que eu quero que ele gire. Caso contrário, você vai sentir a força da minha decepção. Pessoas assim têm medo de imprevisto, odeiam o imprevisto. E outro desejo do coração que faz a gente matar pessoas no coração é o desejo por aceitação. Pessoas que desejam profundamente aceitação, elas olham para os outros e falam: eu quero aceitação. Eu quero que alguém ouça o que eu tenho a dizer. Eu quero que alguém aceite quem eu sou, do jeito que eu sou e como eu sou, e o que eu penso, o que eu sinto. Tem medo da rejeição. Você se lembra da última vez que você matou alguém no seu coração? Que você se irou com alguém? Que você entrou em conflito com alguém? Qual foi o desejo que dominou o seu coração? Desejo pelo quê? Desejo por conforto? Desejo por prazer? Reconhecimento? Poder? Controle? Aceitação? A gente é mestre em fabricar desejos. Deve ter vários outros aí que eu não falei e que estão aí nos nossos corações. Mas qual foi o desejo? Tiago fala que é o desejo descontrolado que vira uma exigência a causa dos conflitos. E vocês, crianças? O que vocês desejam quando brigam com outra criança? Estão desejando o quê? Um brinquedo? Uma aceitação? E quando Deus obedece aos seus pais, o que vocês estão desejando? Quando ficam com raiva, o que estão desejando? Não se esqueçam que quando brigamos com alguém, quando ficamos chateados, falamos mal de alguém, isso acontece porque desejamos alguma coisa que não foi nos dado. O outro ai que ele coloca é o ai da sedução, o da corrupção moral. Versículo 15 a 17. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas.
Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e a ignomínia cairá sobre a sua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará. Por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ele está falando assim, olha, ai daquele que beber do outro só para ver as suas partes íntimas. Só para contemplar aquilo que não é para ser contemplado. Só para ver e seduzir o outro por causa que ele está no estado de embriaguez. É a quebra de um dos mandamentos que nos impede de adulterar, por exemplo. A Babilônia não tinha o mínimo respeito pela reputação das demais nações. Não tinha o mínimo respeito pelas mulheres das demais nações. Ela invadia, estuprava, levava à força como escravas mulheres de outras nações. Jeremias 51, versículo 7 diz o seguinte: a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Outra questão que está contemplada nessa passagem aqui é o fato de a Babilônia não honrar as demais nações e escarnear as demais nações. Falar mal, ser maledicente com as demais nações. E o coração idólatra produz desejos idólatras, produz palavras idólatras. Palavras estas e desejos estes que servem ao ídolo que domina esse coração idólatra. É difícil manter os nossos desejos de modo relaxado. Eles tendem a tomar conta de nós. Seja o desejo sexual, seja o desejo de falar mal de alguém. Olha o que acontece no nosso coração. O nosso desejo batalha por controle, até que ele se torna uma exigência. Eu falo, eu preciso disso. A exigência vai se expressar como uma necessidade. Eu vou dizer, eu necessito disso. Sem isso eu não consigo viver. Como a gente viu no domingo passado, como Raquel vira para Jacó e fala, dê-me filho, senão eu morro. Alguns desejos viram exigência e nós falamos, me dê isso, senão eu morro. Me dê uma esposa, senão eu morro. Me dê um marido, senão eu morro. Me dê um emprego, senão eu morro. Me dê dinheiro, senão eu morro. Me dê um carro, senão eu morro. Me dê uma casa, senão eu morro. Me dê filhos, senão eu morro. E assim vai. Quando o desejo vira uma exigência, ele passa a tomar o controle do nosso ser. E esse senso de necessidade vai definir a minha expectativa de vida. Quando ela não é satisfeita, eu fico desapontado. E quando eu fico desapontado, eu puno aquele que me desaponta. Eu puno aquele que fez o que eu não gostaria. E qual é uma das formas preferidas que nós temos de punir as pessoas? Falar mal delas. Falar mal. Ser maledicente, fofoqueiro, irônico, sarcástico. Sabe quando você fala mal sem falar mal? É isso. É você destruir a reputação da pessoa aos pouquinhos, e ruindo aos pouquinhos com a reputação da pessoa. Ofender as pessoas, falar mal das pessoas, privar as pessoas das nossas palavras. E burro. Não, hoje, como disse o pastor Jonathan no acampamento, eu vou privar você da minha glória. Eu vou ficar emburrado, não vou falar com você, vou me isolar de você, porque eu estou te punindo, porque você me desapontou. Eu tinha o desejo do coração, eu entendi que você que tinha que satisfazer o desejo do meu coração, você não satisfez aquilo que era para mim uma necessidade, minhas expectativas não foram supridas, então você me desapontou e eu te puno. Te puno te tirando, te ausentando da minha própria glória. Das minhas palavras. Quando fazemos isso, nos igualamos à Babilônia. Somos tão maus quanto esse povo. E como vocês, crianças, têm usado as suas palavras? Vocês têm falado mal das outras pessoas? Vocês respondem os pais de vocês?
dão ordens para os pais de vocês? Sabe qual é uma expressão clara, que a Bíblia deixa clara, de desonra aos pais? É o filho dar ordem para o pai. Pai, pega com água para mim. Pai, me leva para o cinema. Pai, faz isso para mim. Quando o filho usa imperativo com o pai, ele está desonrando o pai. Porque ele está se colocando em uma situação de autoridade sobre o seu pai. A Bíblia fala, isso é desonra. Isso é quebra do 5º mandamento. Filhos não dão ordem aos pais. Filhos fazem apelo aos pais. Pai, por favor, você pode fazer isso? Mãe, por favor, a senhora poderia me ajudar assim? Como vocês crianças têm usado as suas palavras? Falam coisas feias? Xingam, gritam, fazem fofoca? A Babilônia enganou as demais nações com suas palavras. Seduziu as demais nações, levando-as à embriaguez, a se exporem as suas vergonhas. E como consequência, ao invés de ser enchida de glória, de ser vista com honra, a própria Babilônia ficará embriagada e receberá o cálice da ira divina sobre ela. Como você tem usado as suas palavras? O que tem saído dos seus lábios? O outro ai, idolatria, corrupção do poder espiritual, versículo 18 a 20. O nosso último ai. Que proveito o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Aqui nós temos a quebra do 1º mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Aqui Deus demonstra a tolice e a cegueira da idolatria. Como é tola a idolatria? A gente adora um Deus que não responde, que não fala, que não faz nada, que é mudo. A gente fala para ele, desperta, e ele não desperta, porque ele não é nada, ele não tem fôlego de vida. Aqui o profeta, ele deslumbra, ele demonstra, ele tira, desacoberta a cegueira da idolatria. É totalmente insensato buscar forças em outros deuses projetados pelo coração humano. Ezequiel capítulo 14 vai nos dizer que Deus nos responde conforme a multidão dos nossos ídolos. Só quero dizer para você que às vezes atender o desejo do seu coração é um sinal de juízo de Deus sobre a sua vida. Atender o seu desejo é um sinal, às vezes, de juízo de Deus. Sabe por quê? Porque Ezequiel fala que ele responde conforme os ídolos do nosso coração. Deus, me dá a mulher da minha vida. Tudo que eu desejo é uma esposa. Deus, tudo que eu desejo é um marido. Deus, tudo que eu desejo na vida, o que vai me dar alegria, vai dar sentido para a minha vida, o que vai dar forma, identidade a mim, é ter um marido, é ter uma esposa, é ter um filho. Deus vai fazer o quê? Vai te dar. Vai te dar um namorado, vai te dar uma namorada, até um marido, uma esposa pode ser, filhos. Sabe o que vai acontecer? Você vai se decepcionar com eles. Aí você fala, como Deus é cruel? Não é não. É para você ver que eles não podem dar o que você deseja. Só o verdadeiro Deus pode dar. Só o verdadeiro Deus. Quantos maridos não têm se decepcionado com suas esposas? Quantas esposas não têm se decepcionado com seus maridos? Quantos pais não têm se decepcionado com seus filhos? E muitos destes, Deus tem permitido isso, porque idolatram essas pessoas em suas vidas. Ao mesmo tempo, o ídolo nos cega. Ele torna-se o nosso óculos. Eu passo a enxergar o mundo através do meu ídolo. Eu passo a interpretar o mundo através dele.
nós passamos a enxergar a vida pelas perspectivas da idolatria. Lucas capítulo 6, versículo 43 a 45, Jesus nos diz o seguinte: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tem pouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vidiam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem. O homem mau do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. O que Jesus está fazendo? Usando a metáfora da árvore, fazendo uma conexão entre as raízes da árvore e o fruto que ela produz. O mesmo vale para a nossa vida. O que fazemos são fruto de assuntos enraizados em nossos corações. O que sai dos nossos lábios é fruto de assuntos enraizados no meu coração. As minhas escolhas são fruto de assuntos enraizados no meu coração. Portanto, não adianta apenas tratar o comportamento e mudar o comportamento. O coração tem que mudar. Se alguém não produz frutos bons, há um problema no sistema de valores dessa pessoa. Há um problema na fé dessa pessoa. Há um problema na parte mais profunda dessa pessoa, que é seu coração. Há um mau senhor, há uma idolatria regendo a vida dessa pessoa. Abacuque deixa claro: eles não são deuses no sentido estrito da palavra. Eles não têm vida, eles não têm sopro de vida em si. E como é que Deus deixa claro isso? Tanto para Judá quanto para a própria Babilônia, esmagando a Babilônia. Todos os que confiam em ídolos vão fracassar. Estão fadados ao fracasso. Então essa palavra de maldição contra a Babilônia confirma o entendimento que Abacuque tinha acerca da própria santidade de Deus. Deus odeia o pecado. Deus castiga o pecado. Seja o pecado do crente, seja o pecado do ímpio. Deus não se confunde quanto a quem é ímpio e quanto a quem é justo. E Ele castiga o pecado de ambos. Agora, eu encaro isso como uma palavra de esperança. Porque nós vemos a grande bênção de não sermos alvos do juízo de Deus. Nós não seremos massacrados pela justa ira de Deus, porque Cristo já foi no nosso lugar. Vemos o horror que é cair nas mãos de um Deus irado. E graças a Ele mesmo, nós não cairemos em suas mãos. Nós não sentiremos sobre os nossos lombos a sua ira, porque Cristo sentiu em nosso lugar. Concluindo, irmãos, a Babilônia dos caldeus e a destruição dos caldeus é apenas um vislumbre do assombroso juízo e glória de Deus que virá na consumação. Sabe quando que a Babilônia caiu? Século VI a.C. Mas a sua queda é apenas um retrato parcial do que vai acontecer com todas as nações que não se renderem diante de Cristo. A queda da Babilônia é apenas um retrato parcial do que vai acontecer com todos aqueles que não se renderem diante de Cristo. É apenas um retrato parcial do que vai acontecer com todos aqueles que não se ajoelharem diante do Salvador. Ele fala no versículo 14: a terra se encherá da glória do Senhor. Deus está no controle de todas as coisas, e a terra se encherá da sua glória. Então nós vemos aqui a soberania de Deus saindo das páginas das Escrituras. A soberania de Deus saindo e vindo de encontro ao nosso coração, e Deus deixando claro: eu estou regendo todas as nações. Eu coloco a mão misericordiosa quando eu desejo, e eu coloco a mão de ira quando eu desejo. E haverá um dia em que as nações serão julgadas, os ímpios serão julgados, e os justos recompensados. Portanto, é nisso que nós devemos descansar, no controle total de Deus sobre toda a criação, nos intentos de Deus para com justos e injustos. O versículo 20 que diz: cale-se diante dele toda a terra, expressa o assombro do profeta diante da glória de Deus. Mas também é uma exortação para que o justo se aquiete diante do Deus
que cuida da gente. Para aqueles que não estavam de manhã, pela manhã eu contei uma ilustração do filme Morte Súbita, com Van Damme. E o filme começa com ele indo para o jogo de hóquei com seus 2 filhos. E tem uma hora que um dos seus filhos, que é a menina, quer ir ao banheiro, e ele deixa o menino, ele fala assim para o menino: não sai daqui, me espera, fica aqui. E ele vai com a menina ao banheiro. E como todo filme, o mundo cai enquanto ele está indo ao banheiro. Então um grupo de homens, supostos terroristas, entra naquele ginásio, troca de tiros para tudo quanto é lado, bombas, as estruturas do ginásio começam a ruir, as pessoas começam a correr desesperadas, todo mundo querendo sair ao mesmo tempo, e nesse ínterim o Van Damme tentando combater aquilo que está acontecendo. E no final do filme, ele volta para ver se o filho dele está no lugar onde ele pediu para ele ficar. Ele pensa, provavelmente ele correu com a multidão. E ele pensa até na possibilidade do filho ter sido esmagado pela multidão. Mas quando ele chega lá, cumprindo a promessa que ele havia feito para o filho está sentado, chorando e falando: pai, vamos sair do lugar. É exatamente isso que está acontecendo com o profeta Abacuque. O mundo está caindo em volta dele. O mundo está ruindo. A violência imperando. As estruturas da sociedade sendo destruídas. Mas Abacuque está diante de Deus falando: Deus, eu não saí do lugar. Eu sei que o Senhor voltará. Eu sei que o Senhor vai me resgatar. Eu sei que o Senhor vai me tirar daqui. Eu estou confiando no Senhor. Como aquele garoto que confiou na palavra do Pai, Abacuque confia na palavra de Deus. E esse é o chamado que ele tem para nós também. Quando ele fala: cale-se diante dele toda a terra, é isso que ele quer dizer. Espera em silêncio. Espera Deus em silêncio, porque Ele virá ao seu encontro. Ele nunca deixou de cuidar de você. Ele continuará cuidando. E Ele virá ao seu encontro. Aqui nós temos um vislumbre da proposta da volta do dia do Senhor, da volta de Cristo. É nesse dia que nós devemos calcar as nossas esperanças, pois nele Deus vai tratar com juízo o soberbo e com redenção os humildes. Nesse dia, o reto juiz vai punir o ímpio e glorificar o justo. E essa profecia vai se cumprir em 3 estágios. Primeiro, destruição da Babilônia, retorno dos judeus a Israel. Segundo, primeira vinda de Cristo. Jesus conta em várias parábolas acerca do reino, enfatizando aspectos diferentes desse reino. Na parábola, por exemplo, do grão de mostarda, ele fala do caráter pequeno, praticamente invisível, do reino no presente momento, mas que aponta para um grande momento. Na parábola do fermento, ele mostra o poder de influência do reino, que é imperceptível, mas que vai influenciando, até consumir toda a massa, todo mundo. Na parábola do joio, ele mostra que o justo está misturado com o injusto, que o mal está dentro da igreja, que o ímpio está levantando, adorando a Deus junto com o santo, e que nós não vamos conseguir perceber, nós não vamos diferenciar, mas que Cristo vai diferenciar, e Cristo vai separar o joio do trigo na sua vida. Então, a segunda parte da profecia se cumpre quando Cristo instaura o reino na sua primeira vinda. E a partir de Pentecostes, o Evangelho se torna gradativamente proclamado até os confins da terra. Atos nos mostra o início da história da igreja, que proclama a glória do Senhor. Mas a plenitude do reino está por vir. Toda a glória do reino está por vir. A grandeza, a beleza, a magnitude do reino está por vir. E ela virá na volta do Messias, na vinda de Cristo. Aí cumpre-se o terceiro estágio da profecia de Abacuque, quando o reino vai ser finalmente, completamente e totalmente instaurado. A glória de Deus, porque temos um Salvador que tomou o cálice da ira do Pai. Sabe quando o problema do mal será totalmente resolvido?
Sabe quando não haverá mais sofrimento, nem doença, nem dor crônica, nem intrigas? Quando Cristo voltar. Quando o Messias voltar. Quando o Salvador voltar. Então a sua glória vai ser conhecida em toda a terra. A sua glória não encherá apenas o templo, mas encherá toda a criação. E essa deve ser a nossa grande expectativa. Por isso devemos nutrir um senso de anseio, de profundo desejo pela volta de Cristo. E a consequente restauração de toda a criação diante da volta do Salvador. Então nós devemos expressar essa convicção em atitudes. A convicção da volta de Cristo deve ser o combustível para as nossas atitudes santas, para aquilo que fazemos, para aquilo que somos, para aquilo que Ele espera da sua igreja. Vou dar alguns exemplos. Você realmente vive como Cristo, na expectativa da volta de Cristo? Você realmente vive na expectativa do senhorio definitivo de Cristo? Faça discípulos. Você tem feito discípulos de Cristo? Você tem falado e evangelizado pessoas? Você tem falado do amor de Deus a pessoas que ainda não conhecem esse amor? Posso ser sincero, se você não está fazendo isso, você não está vivendo com expectativa da volta de Cristo. Você tem tido zelo pela disciplina dos impenitentes na igreja? Você tem preferido a impopularidade de punir o pecado, de confrontar o pecado, de colocar, se for necessário, para fora aqueles que não querem abandonar os seus pecados, não querem se arrepender deles? Ou você tem preferido passar a mão na cabeça? Ou você prefere ser gente boa com todo mundo? Ou você prefere agradar as pessoas? Você está do lado de qual lei? Da sua lei ou da lei de Deus? Se você está do lado da sua própria lei, e você então quer ser visto como um bonzinho, como aquele que é paz e amor, como aquele que vê o pecado do outro, que vê a afronta do outro contra Deus, e finge que não está vendo, você não tem parte no reino de Deus. Você não está vivendo com expectativa da volta do Messias, porque Ele vai julgar. Ele vai separar o joio do trigo. Sabe o que é uma situação de Mateus capítulo 7 que me deixa, às vezes, bastante intrigado e até um pouco triste? É aquela passagem que alguns chegam diante do Senhor Jesus Cristo no dia do juízo e chegam achando que são salvos. Eles chegam jurando que são salvos. E quando Jesus fala para eles que eles não são salvos, eles tentam argumentar. Eles tentam debater com Jesus. Eles falam: Jesus, mas eu expulsei demônios, mas eu profetizei, mas eu fiz milagres. Vamos colocar em termos presbiterianos: Jesus, mas eu fui presbítero, eu fui pastor, eu preguei, eu dei aula na escola dominical, eu fui líder de sociedade interna. Jesus, mas eu cantei no louvor da igreja. Ele vai falar: não conheço você, não te conheço. É nesse momento que ele está separando o joio do trigo. E ele fala: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Sabe quem é iníquo? O que vive como se não houvesse lei, o que se adapta a padrões externos de comportamento, mas no seu coração a lei de Deus não impera. No seu coração a lei de Deus não é a lei suprema, porque o coração está cheio de mazelas, de maldades, e ele não se arrepende delas. Esse é o iníquo, que colocou uma cega no comportamento e não no coração, que achou que agradar todo mundo, que ser cheirosinho, ser bonitinho, falar bonito, falar o que os outros querem ouvir, é isso que é ser crente. Não. Ser crente é ter um coração transformado. E o que é um coração transformado, meus irmãos? Já quando o que nós estamos vendo em Abacuque agora, um coração transformado é um coração humilde. Humilde. Um coração que não se acha melhor do que o outro. Um coração que não acha que é mais. Um coração que se submete, que é submisso. Um coração que não é altivo. Um olhar que não olha de cima para baixo para as pessoas.
Infelizmente, alguns de nós iremos nos decepcionar diante do Messias, achando que somos salvos e não seremos. Alguns chegarão lá com essa convicção, outros chegarão achando que são salvos, porque se enquadraram nos padrões errados. Nós temos hoje a oportunidade de nos enquadrar no padrão correto. O padrão correto é a humildade de coração. O padrão correto é não achar-se melhor do que o outro. Esse é o padrão do Senhor Jesus Cristo, que foi humilde e foi submisso ao Pai. A vinda de Cristo, então, vai ser conforto para os abatidos, para os humildes, mas juízo para os arrogantes, para os altivos, para os orgulhosos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?